sejam bem-vindos ao Sobre Humanas. Nós já vamos até você todas as pesquisas do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, realizada aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. O nosso entrevistado de hoje é formado em Ciências Sociais pela UERN e fez a pesquisa dele também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. É o mestre Lázaro Fabrício. Seja bem-vindo, Lázaro. Obrigado. Lázaro, sua pesquisa é relacionada à música, né? Vou aqui dizer para nossos telespectadores o tema da sua pesquisa: Entre universos simbólicos e guitarras distorcidas, identidade, música e significado entre os headbangers de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso. Fala um pouquinho mais aí sobre por que desenvolver essa pesquisa na área de música. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, o espaço. O Sobre Humanas tem se destacado como um programa muito importante, que acaba fazendo essa mediação entre a universidade e a sociedade, mostrando o que está sendo feito aqui dentro. Então, eu acredito que seja uma grande oportunidade para todos nós e, ao mesmo tempo, é uma satisfação que a universidade dá para as pessoas, né? Bom, o meu tema de pesquisa ele tem uma relação com a música, né? Não só com a música, mas com um estilo específico de música, que é o heavy metal. Eu tinha essa ideia de pesquisa há muito tempo, mas durante a graduação acabei desenvolvendo um outro tema na minha monografia relacionado a consumo, antropologia de consumo. E aí para o mestrado disse, não, eu vou tentar realizar essa pesquisa da forma como eu imaginei, né? Primeiro porque, por ser uma espécie de aficionado pela música, enquanto arte, é uma das artes que eu mais aprecio, e por enxergar na música não só a forma de arte mais acessível para as pessoas, mas talvez aquela que tenha mais significado. E isso se explica de início, sobretudo porque a música ela está presente, em todos os momentos da nossa vida, desde a mais tenra infância. Então ela acaba se fazendo presente como um elemento socializador, inclusive. Então, por conta disso, a música talvez seja a forma de arte, pelo menos para nós brasileiros, a forma de arte mais acessível, porque se a gente pensar em outras formas de arte, como nós não temos tanto contato, falando em termos mais gerais, essas outras formas de arte acabam sendo preteridas ou não sendo tão bem compreendidas. A música não. Como ela faz parte da nossa socialização, da nossa vida, então ela se torna mais presente e nessa experiência musical, digamos assim, a gente pode perceber uma série de elementos que estão relacionados a aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, simbólicos sobretudo. E por todos esses motivos que eu decidi trabalhar com música, nessa perspectiva da sociologia da música, da antropologia da música, a partir de um estilo de música específico, que no caso é o heavy metal. E aí, como foi que você escolheu o seu público? Quem analisar? Pois há cerca de 20 anos que eu descobri o heavy metal enquanto estilo musical, passei a ser uma espécie de entusiasta do estilo, a vivenciar o heavy metal de todas as formas. E muitas coisas dentro do estilo e entre os adeptos do estilo me chamavam muita atenção, E por isso que isso sempre me inquietava, E aí, dentro daquela perspectiva também, que numa pesquisa social, sobretudo, você jamais vai dar conta de abranger um todo. Então, você tem que fazer um recorte de pesquisa, Então, quer dizer, eu escolhi a música e dentro da música, porque eu também não tinha como abarcar tudo, eu escolhi o heavy metal, Principalmente porque o estilo, ele vai nascer basicamente no decênio de 60 do século passado, do século 20, ali sobretudo na Europa. Aí a gente poderia discorrer um pouquinho mais, mas talvez não seja o momento. Mas aí o Black Sabbath vai surgir, uma banda muito conhecida, que tem como vocalista o Ozzy Osbourne, vai surgir como uma espécie de pioneira dentro do heavy metal, mas outras bandas também são consideradas, o próprio Led Zeppelin, o Deep Purple, dentre outras. Então vai surgir como um expoente, como a pioneira nesse estilo de música, uma música um pouco mais pesada, um pouco mais agressiva, que se pretendia trabalhar com temas polêmicos, tabus, mais obscuros, que outros estilos de música não ousavam trabalhar, e trabalhavam com essas temáticas, sobretudo porque essas temáticas muitas vezes confrontavam o status quo. Então era uma forma de afronta direta e ao mesmo tempo uma espécie de ato político, muito embora não necessariamente um movimento político arquitetado a partir da música como o punk se pretende, por exemplo. Então tem essa diferenciação
no que diz respeito ao heavy metal. Então, pela proximidade que eu tinha com o estilo, né, pelo acesso que eu tinha a esse público, eu decidi trabalhar com os headbangers, que são as pessoas que curtem heavy metal. Né? E aí, como é que como é que esses grupos eles conseguem se incluir, se engajar mesmo em práticas sociais? Como é que há essa sociabilidade deles? Bom, no meu trabalho, especificamente, eu busquei perceber como é que esses indivíduos, esses sujeitos, headbangers, construíam suas identidades, né? E, paralelamente, como é que eles teciam suas relações sociais, né? Como é que eles estabeleciam a sua sociabilidade dentro da tribo. Veja, o elemento central que interliga essas pessoas é a música, né? É o heavy metal. E aí o heavy metal ele tem uma série de características muito próprias, né? Porque se a gente pensar, o heavy metal ele não é um estilo de massa. Muito embora nos últimos anos, né, ele venha numa ascendente, não é à toa, por exemplo, que nós temos festivais grandes como Rock in Rio, como o próprio Lollapalooza, a SWU, e poderia citar vários aqui, em que várias bandas de heavy metal são headliners, né, e são transmitidas pelos grandes conglomerados de comunicação do país, por exemplo. Todos esses festivais eles têm veiculação em grandes canais de televisão hoje, TV aberta, né? Diferentemente de outros tempos em que o heavy metal sofria grande censura e as pessoas chegavam a ser estigmatizadas pelo fato de andar com uma camisa preta ou todo de preto e etc. Isso também mudou muito, né? Então, antes os headbangers eles se identificavam muito a partir da forma de se vestir. Isso foi se diluindo um pouco com o decorrer do tempo, né? Porque a sociedade ela vai mudando, vai se metamorfoseando e aí é claro que o estilo também vai sendo ressignificado, né? Então hoje, por exemplo, eu comecei a frequentar shows de heavy metal no fim dos anos 90. Dificilmente você encontraria alguém que não estivesse de preto. Hoje você encontra gente de rosa, gente vestida com camisa social, todas as formas, muito embora ainda predomine a vestimenta preta, com estampas de banda e etc, porque é canônico, digamos assim, é tradicional, né? Mas veja só, o heavy metal, ele não é um estilo de massa, né? Então, por exemplo, ele não é um estilo de música disseminado pela TV ou pelo rádio, como é, sobretudo na nossa região, o forró, o sertanejo universitário, dentre outros estilos, o pagode, etc. Então, o heavy metal, para ele se reproduzir e se manter vivo, ele depende dessas redes de sociabilidade que vão sendo tecidas pelos headbangers. Porque eu comparei, né, eu entrevistei vários headbangers, né, de idades distintas, de 16 a 60 anos, né, e esses indivíduos eles apresentam uma relação com a música, uma forma de assimilar o heavy metal e principalmente um consumo em relação ao heavy metal bem diferenciados, né? Dado o fato de que as gerações, né, elas trazem concepções próprias, valores próprios, né? Porque a socialização foi diferente, os valores que foram internalizados em termos de cultura são diferentes, mas uma coisa permanece intacta. É a forma como esses indivíduos acessam o heavy metal. O heavy metal, para ser acessado, ele depende sempre de um elemento mediador, né? Ou seja, e esse elemento mediador, pelo menos nas minhas entrevistas, ele nunca foi a mídia. Ele é um outro indivíduo que já conhece o heavy metal, né? Veja que interessante. Em alguns relatos, mesmo quando a pessoa teve um primeiro contato com o heavy metal a partir da televisão, por exemplo, mas ela foi se inserir, né, e se aprofundar no estilo a partir de um amigo, de um familiar. Eu mesmo conheci através de um primo, que conheci através de um amigo. Então essa figura mediadora, ela está sempre presente na forma como uma pessoa conhece o heavy metal, né? Então esse social, depende muito desse social, isso, né? Como é que você vê, Lázaro, a contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Essa relação de interdisciplinaridade também, né? Dentro da sua área de ciências sociais, estudar a música. Uhum. Isso, veja, a música, como eu falei no início, né? Ela traz arregado um grande significado. As pessoas elas se expressam a partir da música, né? A música denota parte de suas identidades, né? E o heavy metal, ele acaba contribuindo muito nesse sentido. Por exemplo, o heavy metal durante muito tempo, e ainda hoje, obviamente,
ele sofre uma série de preconceitos e é um estilo ainda marginalizado, né? E aí, parte dessa marginalização, ela se deve, por exemplo, ao fato de o heavy metal desacralizar símbolos religiosos, né? Porque ele contesta muitas vezes o próprio cristianismo, a forma como as religiões operam e etc, né? Muitas vezes se aproximando de um movimento político articulado, muito embora não o seja, né? E quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa desse tipo, e eu volto a dizer a você, é claro que nenhuma pesquisa social, né, ela é usada a ponto de querer abarcar e abranger o todo, porque você não tem como. Então a gente vai buscando ali abranger certos, né, trechos e etc, do que se perpassa no seio da sociedade. Mas sobretudo pelo fato de a música dizer tanto sobre nós, né, de ser uma forma legítima de expressão, né, de ser algo, a arte com a qual a gente mais se identifica, pelo menos falando em termos, como eu volto a dizer, brasileiros no nosso país, né, eu acho que ela contribui nesse sentido. E mostra também que, basicamente, tudo que nós conhecemos, né, a forma como os processos sociais são operados e tudo que tem significado nesse processo pode ser utilizado para que nós estudemos os indivíduos e as relações sociais. Então, quer dizer, eu parto da música, que muitas vezes não é algo abordado nas ciências sociais, né? As pessoas estudam uma série de outras temáticas e a música não é algo tão presente. Mas a partir da música a gente pode compreender, né, se não o todo social, mas certamente suas partes. É verdade, essas relações sociais, né, que ela proporciona. Isso. Muito obrigada pela sua participação, viu, Lázaro? De nada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né, reitero os agradecimentos. E para mim é até um privilégio estar aqui falando um pouquinho, né? Certamente a gente falaria muito mais, porque como um estilo de contracultura, digamos assim, muito embora esteja inserido dentro desse contexto de indústria cultural, a gente teria muito mais a explorar, né? Trazer um pouquinho da cultura predominante em termos de música no Nordeste, no caso do forró, sertanejo universitário, fazendo um paralelo com heavy metal, mas quem sabe numa outra oportunidade. É verdade. Muito obrigada mesmo, viu? Mais uma vez. A gente também agradece o apoio aqui da Livraria Cultural, que nos cede o espaço. E se você quiser conferir a pesquisa completa de Lázaro Fabrício, é só acessar esse link aí, o endereço eletrônico vai aparecer aí na sua tela, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas. Para você rever esse episódio e outros do Sobre Humanas, é só ir lá no youtube.com/URNTV. Uma excelente semana para você e até mais!